Pessoal, vamos iniciar o nosso seminário de orientação, não é o nosso seminário inaugural. Boa tarde a todos, eu sou Rafael Santos, coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O objetivo do seminário hoje é apresentar os procedimentos da CAP, algumas informações gerais sobre o INPE e informações sobre os nossos alunos, agora também que nós temos os representantes que também vão apresentar uma parte deles. É um seminário de orientação, não é um seminário técnico, mas ele precisa talvez de mais atenção ainda do que seminários técnicos, porque a gente vai passar todos os detalhes da operação do programa e como isso afeta o dia a dia de vocês que vão ficar ainda alguns anos com a gente. Então, vamos lá. Nossa agenda é essa. Eu tenho um mau costume de falar antes de apresentar os slides. Vou tentar, às vezes, ser mais um pouco linear. Nós vamos falar sobre o programa, quem é quem no programa, os procedimentos, outros tópicos e abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Como nós temos muitos slides, eu vou falar um pouco rápido e, eventualmente, eu vou passar por cima de alguma coisa que não for tão relevante, mas o material vai ficar disponível para todos depois. Nossos seminários são, via de regra, gravados. A gente grava, edita e coloca no YouTube depois, para quem quiser rever, tiver alguma dúvida. Ao se inscrever no seminário, vocês dão esse consentimento, que é obrigatório pela LGPD. Passando bem rapidamente, nosso programa, o mestrado do nosso programa foi criado com outro nome, em 1968, para treinar o pessoal do INPE na época que a área espacial estava crescendo e precisava de gente com conhecimento em computação. O nosso é o segundo programa mais antigo em computação, ciência da computação no Brasil, em geral. Então, a gente perde da PUC e qualquer dia a gente toma alguma providência em relação a isso. Mas nosso programa ele é bem antigo, mas, evidentemente, ele mudou muito nos últimos anos. Começamos o doutorado em 74, juntamos com um programa que tinha correlato chamado Análise de Sistemas, que não é sobre análise de sistemas, sim, sobre coisas mais complexas, em 90, e a partir de 2005, nós somos avaliados pela CAPES, pela agência que avalia a pós-graduação brasileira, nós somos avaliados na área interdisciplinar. Existe uma boa razão para isso, isso afeta todos vocês. Então, nós somos um programa de pós-graduação em computação aplicada na área interdisciplinar. O que quer isso dizer? Já vou adiantar alguma coisa. Quer dizer que nós trabalhamos com computação, mas ela é aplicada. E ela é aplicada às áreas do INPE, que são, por natureza, interdisciplinares. Vocês estão aqui, alguns já estão há alguns anos no programa e sabem que vocês vão fazer a computação, vai fazer um algoritmo que vai ser aplicado a alguma coisa da área espacial. Então, é importantíssimo lembrar isso. Nós não somos computação pura. Temos muitos colegas, somos parceiros de várias universidades que são, mas nós estamos atrelados à missão do INPE. Os nossos objetivos, vou falar bem rapidamente, trabalhar num contexto interdisciplinar para a parte de ciências e tecnologias espaciais, alinhados às missões institucionais do INPE. A gente coloca a missão, mas são várias. Então, a gente não vai ver no nosso programa, por exemplo, alguém que esteja trabalhando com alguma coisa que não seja de interesse do INPE. Parece restrito, mas não é. O INPE tem problemas de computação, de engenharia e de análise de dados e de representação de infraestrutura. Nós temos problemas complexos, problemas enormes, e que nós somos, por tratar desses problemas, referências no mundo. Então, tem muita gente que tem contato no exterior, porque o INPE trabalha nessa área que é bem específico. Ah, mas eu não posso estudar, por exemplo, linguística computacional? Não, infelizmente a gente não tem a capacidade disso, não é nossa área, não é nossa praia. Então, lembrando que nós somos alinhados à missão institucional do INPE, que é essa que eu vou falar rapidinho aí para vocês, que é avançar a ciência e tecnologia através de sistemas espaciais e trabalhar para a melhoria do Brasil. Basicamente é isso. O contexto interdisciplinar é aquilo que eu falei, nós vamos integrar áreas diferentes de conhecimento para resolver o problema. Vale programação? Vale. Você vai programar alguma coisa para resolver um problema do INPE, não é nenhum problema com isso. Ah, vale fazer uma análise numérica? Claro que vale, mas ela tem que ter alguma coisa a ver com o problema do INPE, com dados do INPE, com informações correlatas que a gente tem aqui. O contexto interdisciplinar ele é divertido, particularmente para mim, porque ele requer criatividade, inovação e conhecimento do problema. Esse conhecimento do problema é, para mim, a parte mais divertida. Vocês, eventualmente, vão ter que sentar e conversar com um físico, vão ter que conversar com um matemático, com uma pessoa de uma área afim, que ele tem uma ideia que ele não sabe se é factível, viável com computação. E é o nosso trabalho entender o suficiente dessa ideia para propor soluções e fazer as parcerias. Então, é enriquecedor, é muito melhor, na minha opinião, e eu sou de computação pura, do que se fazer computação por computação, pegar um algoritmo e transformar ele de 0,3, de 0,4, ou outras ideias que o pessoal tem de computação, que são válidas, são necessárias, mas a nossa atuação ela é mais divertida, na minha opinião.
eu sou suspeito para falar. E tudo aplicado aos problemas reais do INPE. Outro fator importante, o INPE não é uma universidade. Uma universidade ela tem autonomia, ela tem um poder assim de inventar cursos e agregar áreas das mais diversas possíveis. O INPE tem uma missão bem específica. E, como eu falei, isso não é limitante. Pelo contrário, a quantidade de problemas que a situação para resolver é infinita. Ontem mesmo já tivemos reuniões, o tempo todo aparece uma ideia, um projeto que eles precisam do pessoal de computação aplicado, o pessoal que consiga dialogar com cientistas de outras áreas. E também, por não sermos uma universidade, é importante lembrar que a parte de ensino é uma das missões do INPE. Todos os servidores do INPE têm uma missão específica, atuam em mais de uma área, que é específica do INPE. E muitos também dão aula, geralmente associado, claro, à área de interesse da gente, para a gente usar o material humano, para a gente passar o conhecimento para frente. Mas é lembrar que não temos, assim, plantão de professores o tempo todo, eles não ficam o dia inteiro só por função da parte de ensino. Ficam também por parte da pesquisa e desenvolvimento, que enriquece a capacidade deles de ensinar. Bom, rapidinho, faço uma introdução sobre o programa, vamos falar sobre quem é quem em vários detalhes agora. Nós temos alguns membros aqui do Conselho da CAP, é o Conselho do Programa, é o Leonardo, a Karine, o Vijay, eu e os representantes estudantis, que são o Luan e o Alvécio, que estão aqui hoje, que nós somos responsáveis por decisões operacionais. Nós não podemos, por exemplo, decidir sobre prazos. Não, porque prazos é uma decisão já tomada no regimento. Nós tomamos decisões em relação a dia do programa, a eventos, a ações, vamos dizer, temporalmente locais. Mas nós somos a primeira, vamos dizer, linha de defesa do regimento e das regras do programa. Nós somos obrigados a seguir essas regras e obrigados também a aplicá-las. Os professores alguns vocês já conhecem, são os responsáveis pelas aulas e provas. Eles também são chamados para participar de comitês de bancas, de defesa de bancas e dissertações. A maioria trabalha no INPE, mas nós temos vários de instituições locais, que são parceiras também já de longa data. Alguns outros pesquisadores do INPE, de outras instituições, eles contribuem nas aulas, mas eles não são parte do programa. Quer dizer que ele vai lá e dá uma aula, colabora com uma disciplina, mas ele não é, por exemplo, não é um orientador, ele não é full-time nas limitações que a gente tem alocado ao programa. Os orientadores são responsáveis para orientar o trabalho acadêmico dos alunos, para apontar os objetivos que esses alunos têm que seguir, a metodologia e avaliar os resultados da pesquisa. E eu começo a pintar em vermelho. Os estudantes devem manter contato constante com seus orientadores. Não fujam dos orientadores, não deixem os orientadores no escuro. Mantenham eles atualizados sobre a pesquisa, compartilhe perguntas e resultados. Não se perca do seu orientador. Por quê? Primeiro, porque o seu trabalho vai ser avaliado pelo seu orientador de tempos em tempos. Depois, porque quando você chegar num ponto que você tiver que defender as suas ideias perante uma banca, é bom que o seu orientador, evidentemente, saiba exatamente o que você está fazendo e por quê. Então, por favor, o orientador é essencial, não perca um contato com ele. E quem pode ser o orientador? Todos os membros do programa, todos eles têm que ser orientadores, e existe uma exigência da CAPES, inclusive, que ninguém possa ser só professor, tem que ser orientador. Outros pesquisadores do INPE também podem ser orientadores em conjunto com um orientador do programa. Isso é ótimo, porque, por exemplo, vocês podem conversar com o orientador da astrofísica, da geofísica, do assessoramento remoto, e ele pode orientar o seu trabalho na computação aplicada. Você terá uma pessoa que pode dizer o problema, os dados, ele precisa responder, e o seu orientador ajudar com a metodologia. E outros pesquisadores que são autorizados a agir como orientadores. Essa parte é importante, você não pode sair catando o orientador que estiver dando sopa aí no INPE, pegou ele e colocou. Os orientadores, como tem uma regra e uma responsabilidade maior, têm que ser avaliados pelo Conselho da CAP. Geralmente é muito raro você ouvir um não, essa pessoa não pode ser orientador. Evidentemente é bom que seja uma desculpa, você não vai colocar o seu professor da graduação como orientador pode, mas ele tem que ser autorizado e tem que ter um plano para isso. Estudantes são vocês. Lembrando sempre, vocês não estão sozinhos, nós temos 64 estudantes, a última vez que verifiquei. Faça amigos, compartilhe ideias e trabalhem juntos. Pessoal, isso é importantíssimo, é um fato assim, claro para a gente
que vocês vão aprender, talvez mais até, trabalhando em conjunto com seus colegas de curso, do que com os orientadores e professores, que a nossa disponibilidade temporal é curta. Vocês vão ter aulas e aprender alguma coisa, mas o tempo todo conversando com um colega, olhando o trabalho deles, sugerindo fazer alguma coisa, sai, dá uma volta, vai tomar um café, faça esse contato que ele é inclusive socialmente para a saúde mental de vocês é muito bom. Então não fiquem sozinhos, misturem-se, conversem com o pessoal. Outras organizações, outros nomes que são importantes no INPE para quando a gente referenciar, vocês saberem de quem a gente está falando, né? O Conselho da Pós-Graduação é um conselho para todos os programas do INPE. Nós temos 7 programas de pós-graduação. Via de regra, o coordenador de um programa ele é membro desse conselho e ele toma as decisões do colegiado superior. Então, problemas que a gente não consegue resolver no conselho da CAP, eles são passados para o Conselho da Pós-Graduação. A SPG é a Secretaria da Pós-Graduação, onde a gente tem um pool de 6 pessoas, a última vez que eu lembro, que elas atuam nessa parte burocrática do programa, de documentação. A biblioteca do INPE, ela cuida, além de prover informações para a gente, prover periódicos, prover acesso a sistemas, elas também organizam a publicação da sua tese ou dissertação. Então, vale a pena dar uma olhada na biblioteca, ver o que eles fazem, procurar referências, procurar teses e dissertações que já foram feitas no seu tema. E, como eu falei, eles também dão um treinamento que é importante, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Eles não são um recurso a ser ignorado. Vale muito a pena vocês verem o que a biblioteca oferece. Nós temos STI, que, na verdade, é a COTIC, que é o Serviço de TI Institucional, que vão prover acesso para vocês para a rede wireless do INPE, um e-mail corporativo do INPE, acesso à rede Café e Odron, e eles monitoram a segurança do INPE. Vocês viram no seminário inaugural, eles deram uma ideia geral do que eles fazem. Mas, por exemplo, para algumas coisas, vocês vão precisar do e-mail institucional do INPE, @inpe.br, e o STI que provê isso. Se vocês tiverem dificuldades com computadores também, com acesso à rede, com qualquer problema de TI, vocês terão o helpdesk @inpe.br, que só atende mensagens que vierem do inpe.br também. Então, é importante ter esse e-mail. Nós temos também a Associação dos Bolsistas Pós-Graduados e Pós-Graduandos, salvo engano, é essa extensão completa do INPE. Ela não é um órgão oficial do INPE, não é um departamento, mas eles têm todo o nosso apoio e eles organizam as ações que envolvem os alunos e bolsistas de todo o INPE, de todos os programas. Fora do INPE, é importante conhecer essas siglas. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES avalia o nosso programa, está terminando o ciclo de avaliação agora, terminando que ainda falta um ano. Ela mantém um programa de apoio à pesquisa, chamado PROAP, que ela permite que a gente consiga um pouco de verba para eventos, por exemplo, para vocês participarem, e ela é que mantém a maior parte das bolsas dos nossos alunos de pós-graduação. O CNPq é outra agência de fomento do governo, que também dá algumas bolsas, e o MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é o Ministério Superior ao INPE. Então, o INPE está abaixo do MCTI. É importante, pelo menos, saber essas siglas, porque muitas das coisas que a gente deve fazer e que não pode fazer são por causa de regras dessas instituições que fomentam a nossa pesquisa. Agora, a parte um pouco mais longa, já estou perdendo a voz, mas vamos lá. São os procedimentos do programa. Pessoal, eu acho importante prestar atenção, anotar perguntas que vocês tiverem, que depois a gente vai responder. Essa é uma das partes mais densas da apresentação, porque nós temos muitas regras, às vezes elas não são claras, e a falta de cumprimento de uma regra, mesmo que ela não seja clara, mas estiver escrita, ela pode prejudicar quem não a seguir. Então, peço realmente muita atenção, não só no seminário, mas depois, quando vocês tiverem acesso aos documentos. Nós temos 3 níveis de regras dentro da pós-graduação do INPE. Existem, evidentemente, as outras regras do governo. Você não pode cometer nenhum crime dentro. O INPE é a área do governo, você sabe, tem que se registrar para entrar. Mas fora essas que são óbvias, dentro da pós-graduação nós temos 3 níveis de regra. Nós temos um regimento geral, que tem todas as regras que são específicas, são específicas para a pós-graduação e genéricas para todos os programas do INPE. No nível mais baixo, nós temos as regras, os regimentos da CAP, que é um documento à parte, bem menorzinho, porque ele referencia o regimento geral sempre que pode. E no terceiro, nós temos as decisões do Conselho. Os documentos 1 e 2, vocês vão achar na página de regimentos, e vocês podem até fazer o bookmark da página da pós-graduação, que tem muita informação útil lá, calendário e outras que eu vou mencionar.
O importante a entender aqui é o seguinte: o regimento geral diz muita coisa sobre prazo, muita coisa sobre documentos, muita coisa sobre banca, muita coisa sobre notas. É muito recomendado que vocês leiam ele antes de fazer qualquer pergunta. As regras da CAP, elas cobrem o que é específico da CAP. Mas, pela natureza, uma regra de um programa, ela não está acima de uma regra do regimento geral. Então, se o regimento geral fala 48 meses e a gente fala 50 meses, é 48 meses. O nosso regimento ele é bastante afinado com o regimento geral, mas sempre pode ter um caso diferente, alguma interpretação. Lembre-se que vale, acima de tudo, o regimento geral, e se não tiver coberto no geral, vale o regimento da CAP. A gente tenta fazer com que não existam decisões do Conselho, que elas tenham que ser documentadas como regimento, para evitar justamente a confusão. 2 níveis de hierarquia já está de bom tamanho. Certo? Por favor, assim que possível, deem uma olhada no site, no regimento. É um documento denso, mas realmente ele está organizado em tópicos, então dá para tirar uma boa ideia. Como eu disse, eu costumo falar antes, ler depois. Leiam as regras e regimentos, os 2 documentos. Se vocês tiverem perguntas, perguntem para a pessoa certa. Perguntem para o seu orientador. Só pergunta sobre orientação, pergunte sobre o orientador. Se for sobre prazos e documentos, secretarias. Se for sobre alguma regra, realmente, para saber se aplica ao seu caso, se achar que tem alguma coisa inconsistente ou em dúvida, perguntem para mim. Mas lembrem-se que as regras se aplicam a todos. Exceções, se tiver alguma exceção, são tratadas pelos conselhos. Então, por exemplo, uma regra que diz que você tem que terminar o seu doutorado em 48 meses, podendo trancar 3, ela não pode ser transformada numa regra. Para mim é diferente. O meu orientador falou que eu posso ficar 18 anos fazendo doutorado. Não, o que vale são as regras de estão escritas. O conselho, nem o coordenador, nem docentes, nem professores têm o poder para mudar qualquer regra dessa ad hoc. Existe também uma página um pouquinho escondidinha, que ela é um manual de procedimentos da pós-graduação em geral. Está nesse link também, a gente vai tentar divulgar bastante, eu vou contar com o apoio aí dos representantes institucionais para divulgar. É um documento que diz como você marca uma banca, como é que você pede um trancamento. O regimento ele diz o que pode ser feito e como, o que pode ser feito. Esse documento ele diz como pode ser feito. Regras importantes. Mantenha o seu contato, o seu e-mail de contato ou o que vocês usarem com os representantes discentes atualizado. Avisem mudanças para a secretaria do seu orientador. Não perca contato de jeito nenhum. Acontece, às vezes, da pessoa mudar o e-mail e ficar 6 meses sem receber e-mail da pós-graduação e achar que está tudo certo. Não, porque a gente sempre tenta mandar um e-mail para vocês. Pelo menos sobre seminários, eu estou sempre mandando. A gente tem uma lista de e-mail dos alunos, que é o canal oficial. Nós temos mais de uma, inclusive, porque tem a da pós-graduação em geral. Verifique seu filtro de spam e não perca os anúncios. Vou falar que não recebeu, infelizmente não é desculpa, porque se alguém recebeu, a gente assume que todos receberam. Se necessário, por segurança, se tiver mais de um e-mail, peça para registrar mais de um e-mail nas listas. Verifiquem as datas e prazos para todos os passos. Eu vou mostrar um desenho aqui que talvez ele seja um pouco didático, mas é importantíssimo porque muito do pânico que a gente tem, às vezes, são os alunos que descobrem que perderam prazo. Infelizmente, às vezes o orientador também esquece que tinha um prazo, às vezes o orientador esquece que tinha um aluno. Então, é importante que vocês sejam proativos, verificando as datas e prazos para todos os passos do programa. Uma que eu chamo bastante atenção, que a gente tem problema todo período, é que vocês têm que se matricular todo período, mesmo se vocês não tiverem nenhuma disciplina. Então, acabar as disciplinas, você está num período chamado pesquisa. Todo período você tem que ir lá e se matricular em pesquisa. É um processo simples, geralmente online, e tem prazos, assim, tem dias, né? Nenhuma sangria desatada. Mas, às vezes, os alunos esquecem. Isso causa muito problema para a gente, e má vontade, reclamações. Então, eu peço que vocês não esqueçam nunca. Coloquem no calendário. Olhem o calendário acadêmico, coloquem no seu calendário. O calendário acadêmico está no site lá da pós-graduação. Verifiquem também requisitos de publicações. O nosso regimento pede que um aluno, para terminar o mestrado, ele tenha publicações, uma publicação em congresso. Para o doutorado, uma em congresso e uma em revista. O seu orientador deveria ser o seu principal ponto de apoio e orientação para isso. Converse com o seu orientador. Sem a publicação, vocês não podem marcar a banca final. Então, isso é muito sério, é um requisito que não pode ser ignorado. Novamente, eu vou falar várias vezes sobre isso. Não se escondam, participem, fiquem em contato com os outros estudantes. Várias vezes, algum distraído que esqueceu de se matricular, viu os outros, onde é que vocês vão? Eu vou me matricular. Aí,
Ele lembrou, fora isso, fica de olho em oportunidades. Por favor, não desapareçam. A gente manda e-mail para todos os alunos, mas nem o conselho, nem o coordenador, nem a secretaria é responsável para correr atrás de cada um. Quem é responsável por isso é o orientador, que pode esquecer. Então, é importantíssimo para vocês, que a carreira de vocês é o tempo de vocês no mestrado e doutorado, que vocês saibam o que está acontecendo o tempo todo. Participem, conversem com os colegas. Nós temos 3 períodos no ano escolar, cada um tem mais ou menos 12 semanas. Pegue o calendário acadêmico, que já está atualizado, ele é atualizado sempre alguns meses antes do começo do calendário. Pegue um calendário, dê uma boa olhada, pintem de amarelinho as datas importantes para vocês. Outras informações sobre a CAP a gente passa para a lista de estudantes, todos eles já estão inscritos com o e-mail que vocês se registraram. Então, se alguém não estiver recebendo algum aviso, a gente coloca mais e-mail, não tem problema. Nós também avisamos por segurança, com frequência no site do Facebook da CAP e com frequência um pouco menor no LinkedIn e no Twitter, mas geralmente a gente tenta sincronizar todos. Mas o Facebook, geralmente, tudo que acontece a gente está avisando lá. Especialmente bancas, não a sua banca, mas a banca que um colega vai defender, a gente faz propaganda de seminários e eventos. Mas os detalhes operacionais de matrícula, eu não vou no Facebook falar, pessoal, está na hora da matrícula, então, por favor, olhe no calendário. Sobre as disciplinas e outras atividades, nós temos somente um curso que ele é obrigatório, mas não é estritamente obrigatório, que é metodologia científica e computação aplicada. Quando eu falo que não é estritamente, não quer dizer que você pode falar que não vai fazer, mas que às vezes o aluno que já tem um mestrado já fez esse curso, ele está dispensado. O aluno que fez um mestrado em outro programa que tem uma disciplina equivalente pode ser dispensado. Mas como é um curso para ensinar vocês a pensarem em computação aplicada, avaliarem artigos, lerem artigos, fazerem revisões e publicar artigo, ele é obrigatório para todos. Todos os outros alunos têm que fazer, algumas disciplinas são definidas como obrigatórias, numa entrevista de entrada, e são pelo menos 8 créditos. Essa entrevista de entrada ela é super tranquila. Vocês vão fazer online mesmo, o VG é o responsável por isso, a gente vai definir junto com seus orientadores as disciplinas de interesse e coloca elas lá e ela vira um contratinho dizendo que você tem que fazer aquelas disciplinas do programa. Nós temos várias disciplinas, nós temos muitas disciplinas que são eletivas. E eu lembro a vocês que nós temos 3 trias organizadas dentro do programa. Vocês podem fazer o mestrado e doutorado em computação aplicada. Todo mundo que terminar com sucesso vai ganhar o certificado de computação aplicada. Mas existem disciplinas que a gente coloca numa trilha que elas formam uma narrativa de conhecimento. Então, nós temos inteligência artificial aplicada, nós temos ciência de dados geoespaciais, temos modelagem de fenômenos naturais. Se vocês escolherem 3 disciplinas em cada trilha dessas, vocês vão sair com certificado em computação aplicada com ênfase em uma dessas trilhas. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas às vezes vale a pena para quem quer reforçar que ele fez computação aplicada com ênfase em determinada área do conhecimento. Vocês podem dar uma olhada nisso no nosso catálogo de disciplinas, elas são bem desenhadinhas lá. Nós temos também os seminários. Os seminários, eles são uma maneira da gente mostrar conhecimento que está fora da disciplina. Por quê? Porque, primeiro, a área de computação aplicada ela é absolutamente gigantesca. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo. Tem um colega que está trabalhando em geofísica, ele tem um problema computacional que é interessante para a gente conhecer. E nós temos também o pessoal de computação que quer falar um pouco sobre o que pode vir a ser aplicado. Então, a gente tem esses seminários que a gente organiza geralmente a cada semana, a cada 15 dias, mas sempre na quinta-feira à tarde. E os alunos do mestrado têm que cumprir 20 seminários com presença registrada, 20 dos seminários durante o período que ele faz o mestrado. Para o doutorado, 40. Parece muita coisa, mas nossa média de oferta é 25 por ano, pelo menos 25 por ano. Então, os alunos do mestrado podem, no primeiro ano, nas quintas-feiras à tarde, assistir os seminários e se livrar do requisito. O doutorado, em 1 ano e meio, eles podem terminar. Nós temos outra atividade, que é a atividade de pesquisa, que não tem aula. Essa atividade de pesquisa, depois que vocês terminarem os créditos, vocês vão ficar boa parte do curso pesquisando o que vocês se propuseram a fazer. A pesquisa é avaliada, então não estamos só soltando os alunos e esquecendo que eles existem até a defesa. Elas são avaliadas regularmente. Então, novamente, contato com o orientador, não deixe ele desaparecer e não desapareça da vista dele. Também temos como requisito as publicações que eu falei. Verifiquem o regimento da CAP. Vocês têm que publicar
Porque, primeiro, é importante para comprovar que vocês avançaram a ciência enquanto estavam no programa. Depois que a maioria de vocês está fazendo o programa porque quer entrar na área acadêmica, ou quer um emprego melhor, ou quer melhorar o currículo de forma geral. E você ter publicações é uma maneira natural de mostrar isso. Então, não esqueçam dessa obrigação. Ainda há outras atividades que não são dadas pela CAP, mas elas são obrigatórias para os programas de pós-graduação. Nós temos um curso que é um curso online de 6 horas, que é dado, inclusive, em dias que não temos atividades na pós-graduação de segurança de laboratório. Esse curso, o pessoal reclama, mas eu estou no laboratório de computação, não é perigoso. Esse curso fala de ergonomia, fala de saúde mental, fala de saúde física. Então, é importantíssimo assistir esse curso. Pior que acontece, vocês ganharam o certificado de segurança do laboratório. Temos também um curso que é importante fazer o quanto antes, que é de publicação eletrônica, que ele é online, são vídeos com formulários de questões oferecidos pela biblioteca. Vocês entrarem no site da biblioteca, vão encontrar o link para esse treinamento. Nós também pedimos para os nossos alunos que eles prestem exames de língua estrangeira. Isso é importante porque vocês vão muito provavelmente ler e eventualmente publicar em inglês. Então, a gente pede esse exame como sendo um tipo de maneira de cobrar de vocês que vocês não ignorem que a boa parte da ciência está em inglês. Se vocês já tiverem alguma certificação de algum órgão acreditado, Cambridge, TOEFL, IBICT, qualquer desses aí, se já tiverem, não precisa fazer a prova, a gente vai avaliar, se tiverem nota suficiente, passa. Agora, é importante também o seguinte, os alunos de doutorado que quiserem aplicar para o doutorado sanduíche, no qual eles podem passar 6 meses a 1 ano no exterior, algumas bolsas para o doutorado sanduíche, elas exigem que você tenha proficiência comprovada com Cambridge, TOEFL ou qualquer um desses outros aí. Então, não se escondam também da ideia de falar e escrever em inglês, ou pelo menos ler bem em inglês. Ela será necessária, será muito útil para a carreira de vocês também. Bom, como é que são as aulas? Mesmo a gente estando online ainda, isso eu vou ter que falar com um pouco mais de calma, a presença em 85% delas é obrigatória. Não é porque está online que você pode deixar o computador gravando e ir embora. Se o professor fizer alguma pergunta lá, você não respondeu, está ausente. E, evidentemente, ninguém quer perder tempo na pós-graduação, a gente tem bastante coisa para fazer. Então, por favor, prestem bastante atenção e lembrem-se que a presença é obrigatória nas disciplinas, 85% delas. Nós também temos outra obrigação, que é uma média geral do curso, ela é obrigatória. Vocês não podem fazer as disciplinas aqui, tirar as piores notas e continuar. Verifiquem o regimento geral sobre a situação da obrigatoriedade, qual é a média obrigatória que vocês têm que ter a cada período. Infelizmente, ela é usada para desligar alunos que não têm rendimento geral suficiente. Por favor, verifiquem. Agora, sobre as atividades, se elas são presenciais ou remotas. Bom, pandemia, blá, 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 todo mundo já conhece a história. Nós fizemos tudo remoto. E a parte remota, ela tem vantagens muito grandes. Hoje, por exemplo, está perreado, fiquei em casa. Apesar da obra aqui do lado, eu posso dar essa aula. Tem gente que está em Cachoeira Paulista, tem gente que não está em São José dos Campos. Algumas atividades, a gente viu que elas são muito boas online. Mas a parte de pesquisa, ensino em geral, ela não é. Então, nós temos uma diretiva do INPE de voltar ao presencial. Mas, enquanto a gente não tem certeza absoluta de quanto que a gente pode ser online, está a critério dos docentes decidir se as disciplinas deles serão online, presenciais ou mistas. Então, conversem com os docentes. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, o seminário é online, porque hoje eu estou apresentando um seminário. Semana passada foi uma colega nossa que está na Itália. Daqui a 3 ou 4 semanas tem um colega que está em Campinas. Ele não precisa vir de lá para cá para apresentar um seminário. Então, o seminário tem vantagem muito grande em ser online. Mas as disciplinas que vocês vão tratar com colegas, com docente, a gente vai eventualmente voltar ao face-to-face, a gente vai voltar ao presencial. Por enquanto, quem não sabe ainda, depois de 3 anos de pandemia, aprenda a usar o Zoom, Google Meet, Cisco Webex, que cada docente vai ter uma preferência por ferramenta. Para contato com o orientador para pesquisa, converse com ele e veja como pode ser feito. Alguns vão querer que vocês venham presencialmente, é direito deles exigir. Nós não temos a obrigação, dentro do INPE, de falar que o nosso curso é remoto e o aluno não precisa nunca pisar no INPE. Se o orientador quiser ter uma conversa, é direito dele. Conversem com os seus orientadores. E como eu falei, tem uma vantagem muito grande vocês ficarem em contato com os colegas. A pandemia estragou mais isso. Então, tem muita gente que não fez contato com ninguém, ficou só no orientador, perdeu chances interessantes de interagir, perdeu
contatos, perdeu oportunidades. Então, eventualmente, a gente vai voltar ao face-to-face. Certo? Contato também com os professores da disciplina para ver se vai ser online, que horas que vai ser, para não perder a aula de vacilo. O professor vai mandar e-mail ou quer que ele resolva mandar para todo mundo, mas ele não vai cobrar um por um isso aí procurando. É responsabilidade de vocês. Sobre os créditos, cada disciplina tem um número de créditos, a maioria deles são 3 créditos, vocês precisam de 24 créditos em disciplina para terminar o mestrado, 36 para o doutorado, para os alunos que entraram nos últimos anos. Anos anteriores eram 48, a gente mudou um pouco essa regra. Em algumas condições, se você fez créditos fora do INPE, dependendo do prazo, dependendo da instituição, do curso, a gente pode aprová-los. Então, você não precisa fazer os 36, pode fazer um pouco menos. Esses 36 do doutorado também, 24 podem vir no mestrado. Então, o pessoal de doutorado vai ter menos disciplinas para fazer do que no mestrado. E a gente espera que, com isso, a gente vai aumentar a pressão em cima deles para a parte da pesquisa, para não ficar muito nas aulas, ficar mais na pesquisa. Os alunos de doutorado que recebem bolsa do Demanda Social também são obrigados pelo contrato, quem recebeu a bolsa recebeu um contrato, são obrigados a fazer um estágio de docência. E como a gente não tem graduação no INPE, a gente faz parcerias com a Unifesp e com a Univap para que vocês passem um tempo que é importante para a formação de vocês e de acordo com a CAPES, é uma contrapartida da bolsa, que vocês passem um tempo como um professor assistente, ajudando um professor em uma disciplina em universidades na graduação. Nossos seminários são cada 2 semanas, mas às vezes a gente faz cada semana, fica mais rápido, e de vez em quando aparece uma oportunidade de fazer um seminário especial, a gente avisa todo mundo, mas é sempre assim, vocês não são obrigados a assistir todos os seminários. Então, se tiver algo que você fala, esse aqui eu já conheço, esse aqui não me interessa, eu não sei nem o que é isso, vocês podem pular. Por outro lado, vocês são obrigados a fazer 20 seminários, mestrado, 40 para o doutorado. Certo? Não precisa assistir todos, vocês têm alguma liberdade disso. Isso não entra naquela conta dos 85% de aula de presença obrigatória. Mas, por favor, verifiquem e prestigiem. A gente tenta sempre trazer um seminário que mostra uma experiência de vida, um colega que já esteve na situação que vocês estão e agora ele está em uma empresa ou em uma universidade, um conceito novo, um problema interessante. A gente sempre tenta fazer alguma coisa que não seja, sei lá, não seja chato, que não agregue nada. Então, por favor, participem. A gente avisa na lista de e-mails no Facebook. E eu tenho vontade há muitos anos de começar a colocar aluno para ministrar o seminário, porque alguns de vocês têm talentos específicos, têm avançado na pesquisa, terminaram o mestrado de gestão do doutorado, vocês têm condições de apresentar um seminário para os seus colegas. E é útil para os outros verem também como é que é e avaliar o seu trabalho de uma maneira mais light. Então, vocês podem mostrar o seu trabalho, vocês podem dar uma aula, organizar um curso ou um tutorial. Tudo isso para a gente é interessante e, eventualmente, vocês podem também receber o crédito em seminários por apresentar seminários. Desculpa. Pessoal, o importante é o seguinte, não sejam passivos, não fiquem só assistindo o que a pessoa está falando sem absorver. Lembre-se que vocês vão ter que, no mínimo, defender a tese ou dissertação de vocês. Então, eventualmente, em algum dia da vida de vocês vão estar sentados na frente. Vocês não, a gente vai estar sentado e vocês ficam em pé apresentando o seu trabalho. O seminário é uma maneira de você praticar isso. Não é obrigatório, mas é uma chance de você praticar, explicar como é que é, e ouvir questões, e vai ter sempre alguém que vai questionar por que você fez A em vez de B, e com isso você está praticando para a sua defesa. E também o curso termina quando vocês defendem, mas a vida de vocês vai muito além disso. Para quem está pensando, por exemplo, eu quero ser professor da universidade, eu quero ser pesquisador, eu quero trabalhar com um instituto público, eu quero ir para a Petrobras, eu quero entrar na pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, o que quer que seja, vocês vão ter que, eventualmente, apresentar suas ideias, apresentar uma proposta, apresentar o seu plano. Então, pratiquem com a gente. O pessoal que é tímido, o pessoal que não sabe falar, pratiquem com a gente apresentando seminários. Isso é importante mais para vocês até do que para a gente. Quem tiver interesse, é só entrar em contato que a gente vai conversando. Nós temos todo ano, desde 2000, nós organizamos o WorkUp, que é o nosso workshop anual. As datas mudam, porque a gente tenta colocar ele entre o segundo e o terceiro período. Até 2022, o ano da pandemia até 2022, foi tudo online, com palestras online, hackathon online também. Foi legal, o pessoal se divertiu, a gente atraiu interesse para o programa, é bom atrair interesse para o programa, mas vamos tentar fazer
híbrido ou presencial em 2023. Parte da responsabilidade da organização vai vir dos representantes estudantis. A gente vai entrar em contato com eles, vão entrar em contato com vocês. Uma ideia que a gente pode ter, já estou lançando aqui, mas a organização é deles, a gente só dá apoio, é tentar fazer alguma coisa que seja social também. Tudo foi gratuito. A gente não paga para trazer palestrante e a gente não cobra de quem vai apresentar. Essa ideia é antitética, desculpe, com a pós-graduação pública do Brasil. Mas a gente sempre pode tentar fazer alguma ação, por exemplo, de dar um mini curso, cobra 1 quilo de açúcar, leva para uma associação depois. Não sei, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu queria que vocês se envolvessem, porque isso é uma coisa que vai aparecer no currículo de vocês. Eu sou muito chato em relação a isso. Vocês vão fazer mestrado e doutorado, vai fazer a disciplina que apareceu no catálogo, vai fazer a publicação, vai defender e vai embora. Eu acho que para muitos casos onde as pessoas vão ser contratadas em grandes empresas de pesquisa e desenvolvimento, órgãos federais, universidades, isso não é o suficiente. Isso é o que dá o doutorado para vocês. Mas vocês vão ficar 2 ou 4 anos, às vezes mais tempo aqui, vocês têm que usar esse tempo para pegar o máximo de experiências acadêmicas possíveis. Então, ajudar na organização é uma coisa que você pode colocar no currículo que vai ser um diferencial para outros candidatos que não tiverem se envolvidos. Como eu falei, sou muito chato em relação a isso. Aproveitem esse tempo o máximo possível para fazer coisas que são interessantes, que são relevantes, que vão expandir o seu conhecimento, a sua experiência. Não se atenham ao mínimo necessário para tirar o mestrado e doutorado. Certo? Pensa aí também no workup. Puxa, eu sei programar em Python para resolver processamento de imagem. Propõe um curso. Vai lá e dá o curso, porque tem um monte de gente que não sabe e quer aprender. Pensa no que você sabe fazer, o que você gosta de fazer e propõe uma atividade para o workup. Essa parte não acaba. Mais requisitos são as publicações. É importante para mostrar o trabalho da sua pesquisa, dos seus estudos. Os alunos do mestrado, quando eles forem marcar a banca deles, eles têm que mostrar, comprovar que um trabalho deles foi aceito numa conferência ou numa revista. O do doutorado tem que ter ou conferência e revista ou 2 revistas. Então, vocês têm que publicar o seu trabalho. Pessoal, é indispensável, não dá para escapar. E vocês têm que mostrar isso antes de marcar a defesa. Não deixem para a última hora. Eu diria até o seguinte, não deixem para o último ano. O pessoal do mestrado já vai ter muitas disciplinas no primeiro ano, que eles vão ter oportunidade de fazer um relatório. Um relatório com um pouco mais de trabalho do orientador dos docentes, ele vira um artigo para um congresso. Então, vocês podem, às vezes, matar o requisito de vocês bem rápido. Revista é mais complicado. A revista espera mais maturidade, mais resultados, e eles demoram para avaliar. Mas eu entraria já em pânico se eu estiver chegando 6 meses da minha defesa, se eu não tiver um artigo pronto, o prazo está passando. Então, conversem sempre com o orientador para tentar fazer o trabalho de qualidade, claro, no tempo hábil para terminar o programa. Ainda publicações? Bom, é isso que eu acabei de falar. Converse o mais rápido possível, converse com o orientador. Pode fazer um trabalho para os 15 alunos do meu orientador? Não, não pode. Para contar, o aluno que está defendendo, ele vai ter que ser o primeiro autor. E um orientador, qualquer um dos orientadores, tem que ser coautor, para mostrar que é um trabalho que foi desenvolvido como parte da pesquisa que foi feita aqui. Para a conferência, vale tudo, certo? Vale tudo menos, por exemplo, o workup, que a gente não tem anais, mas conferências que publicam anais e confirmam que aquilo é publicado, que o trabalho é publicado, não existe classificação de conferências. Mas para a revista, existe uma classificação chamada Qualis, que ela vem da CAPES, que é aquela agência de fomento, que ela classifica em 9 estratos, A, B, A1 a 4, B1 a 4 e C, que não conta. Vocês podem procurar informação sobre isso na Web Qualis. Procurar Web Qualis, vai sair no site da CAPES. Então, procurem uma revista, vejam os artigos que vocês estão estudando e pesquisando, vejam que revista que eles foram publicados. Converse com o orientador e comece a fazer o seu plano de publicação. E olho aberto para revistas predatórias. Infelizmente, no Brasil está aumentando bastante aquela revista que manda um e-mail para você dizendo, olha, publica aqui com a gente, só R$400, não precisa nem revisar. Isso aí é revista de baixa qualidade, você vai queimar o seu trabalho, vai queimar o seu currículo. Olho nisso. De novo, sempre converse com o orientador para ver aonde que você pode publicar o seu trabalho. Algumas conferências interessantes. A estrelinha lá é porque é uma lista incompleta que a gente chutou. Basicamente, nós temos várias conferências que a gente ajuda a organizar, então a gente sabe que elas são relevantes para o INPE. O ICCSA, o Simpósio Brasileiro de Geoinformática, o Simpósio Brasileiro de
assessoramento remoto, tem um simpósio da Sociedade de Computação Brasileira, Sociedade Brasileira de Computação, que é o D-Science, é bem relevante, porque a gente faz um INPE. Tem outros aí de recursos naturais também, da SBC, tem um encontro nacional e os regionais de matemática aplicada computacional. Existem muitas conferências. A melhor fonte é o seu orientador para dizer qual que é mais adequada. Também existem muitos jornais, revistas interessantes, que eu vou deixar um asterisco, porque é muita revista que existe em temas, e às vezes você tem para o mesmo tema, você tem 4, 5 journals. Alguns deles são clássicos, são importantes, são reconhecidos, alguns deles são predatórios. Procure no WebQueries, e tem essas ferramentas que estou passando o link, depois eu passo o material inteiro. Essas ferramentas são interessantes, que se tiver o resumo do seu artigo que você está escrevendo, você joga lá e diz, olha, essa revista aqui, ela aceita trabalhos nessa área. Então, seria como se fosse um guia aí, não é nada elaborado como ChatGPT, mas ele dá indicações de que jornals são interessantes para vocês. Caramba, não termina. Outros requisitos que são necessários, a gente está falando do dia a dia do curso. Quando vocês entram no programa, vocês são entrevistados. Aquela conversa que eu falei, a gente vai preencher um documento online, às vezes assíncrono, a gente manda o documento, conversa e volta, e o VJ que organiza essa parte. Vocês vão decidir quais são os cursos que vão fazer, quais são os créditos que podem aproveitar. Para os alunos que entraram em 2023, a gente está organizando isso agora. Tudo isso tem que estar pronto até o final do período. Nós temos tempo e é coisa simples, então não há razão para pânico. Está sendo organizado agora, vocês vão receber essa informação. Os alunos estão fazendo doutorado, depois que eles terminam os créditos, eles têm que fazer um exame de qualificação, que serve para comprovar se o aluno aprendeu alguma coisa aqui que ele pode prosseguir nos estudos dele. Vou dar mais detalhes daqui a pouco. Todos os alunos de mestrado e doutorado têm que fazer um exame de proposta, no qual você vai sentar na frente de uma banca e vai dizer, eu vou resolver tal problema específico. Esse exame de proposta é depois dos créditos para o mestrado, depois a qualificação para o doutorado. É feito, evidentemente, o seu orientador tem que estar acompanhando, tem que estar ciente, tem que marcar, é uma banca, então tem que ser marcada, e é basicamente isso. Você diz, olha, eu quero resolver tal problema, e a banca vai sugerir ideias, ou fazer comentários, ou descer o sarrafo para orientar e alinhar o trabalho com a missão institucional do INPE. Se o seu orientador está bem atento a isso, a proposta é tranquila. Mas se o orientador não prestou atenção e você propõe, por exemplo, que você vai ser o primeiro a mandar um computador 386 para a Lua, a gente vai ter problemas porque a proposta não é exequível dentro do INPE. Certo? Mas, em princípio, o orientador está participando, está ativo, está tudo tranquilo. Eu fiz essa figurinha, ela demora um bocado de tempo para fazer, e toda vez que muda alguma coisa eu surto um pouco. Idealmente, o aluno de mestrado vai passar 2 anos aqui no INPE, cada ano tem 3 períodos, então eu risquei períodos de 1 até 6. Você entra no primeiro, claro, você vai ter até o final do primeiro a entrevista de entrada, você vai ter até o final do 4º período a proposta da sua dissertação. Antes disso, você tem que ter feito o curso de boas práticas. Nós temos 2 oportunidades de fazer no primeiro ano. Antes disso, tem que ter feito o tutorial de publicação, que é online o tempo todo. Vocês podem sair daqui e fazer esse tutorial. E depois, até o final do 2º ano, você tem que fazer a sua defesa. Pessoal, é importante, não é marcar a defesa no último dia do prazo, é fazer a defesa no último dia do prazo. Então, olho no calendário, olho nas regras, olho no prazo, olho no orientador. Se por um acaso você tiver algum problema durante o mestrado, esse ideal são 2 anos, mas você tem que fazer, por exemplo, 3 anos. É possível, porque às vezes a pessoa trabalha ou teve algum problema de saúde e pediu para parar durante um tempo, então estica da forma que está embaixo. Mas 3 anos é o prazo final. Continua o mesmo prazo para a entrevista, continua o mesmo prazo para a proposta, mas se tiver alguma dificuldade no andamento da pesquisa, no tempo que você tem dedicado, isso vai ser um pouquinho esticado, mas não mais do que 3 anos. O doutorado é um pouquinho mais complicado. O doutorado, a gente pede espera que a pessoa termine em 4 anos. 4 anos é o tempo suficiente para fazer um bom doutorado, com orientação adequada, com dedicação aos estudos. Continua a mesma coisa, vocês começam no primeiro período, a entrevista ela é feita até o final do primeiro período. A qualificação ela pode ser entre o final do 4º período, às vezes até o 6º. Por quê? Porque às vezes tem uma dependência de disciplina, tem algumas condições no regimento que permitem prorrogar, mas não é escolha de vocês.
Então, se vocês terminaram os créditos do primeiro ano, vocês vão ter que fazer o exame de qualificação no final do quarto período. A proposta da tese, ela também é a mesma coisa. Você terminou as disciplinas, fez a qualificação, no período seguinte vem a proposta da tese. Em algumas condições, ela pode ser empurrada para frente, mas lembrando, não é uma escolha do aluno, eu quero mais tempo. Isso não é regimental. No regimento está essa regra aí que eu desenhei mal desenhada. Antes de fazer o exame de qualificação, a mesma coisa, tem que fazer o curso de boas práticas e o tutorial de publicação. E a defesa ela tem que acontecer até o final do quarto ano. Ou do quinto, se o aluno tiver algum problema, tiver que ter trancado, que é o que aparece na parte de baixo da figura. Bom, por que tem duas figuras mesmo? Por que tem ideal e máximo? Porque existem causas, às vezes, problemas que são fora do controle da gente, que são previstos no regimento. São situações excepcionais. Você pode pedir para cancelar uma disciplina. Cancelar uma disciplina acontece com frequência e não é tão excepcional assim. Você começou a fazer uma disciplina e descobriu que aquilo lá não tem nada a ver, você não está entendendo nada, você tem até um mês para pedir para cancelar ela e dizer, olha, desisti dessa disciplina, passa batido, não tem julgamento, não tem nada. Você simplesmente pede para desistir. Mas lembrando, você não leva o crédito, então fique de olho nos créditos. Agora, vocês podem pedir também o trancamento do período. O trancamento do período é quando você tem uma boa justificativa, que você vai conversar com o seu orientador e falar, olha, eu preciso de um tempo. A boa justificativa básica é a justificativa médica, por exemplo. Você teve um problema de saúde, está tomando uma medicação, tem um atestado médico, não é psicológico, tem um atestado médico, ninguém vai questionar. Se o médico falar que você precisa tirar 3 meses, você vai tirar 3 meses. Só que a gente tem que sincronizar com o calendário da pós-graduação. Então, se você tiver realmente necessidade, você pode pedir trancamento em até 3 ocasiões. É por isso que a gente tinha 12 em cima e 15 embaixo. Você pode pedir 3 trancamentos se for necessário e se for justificado. O pessoal não considere isso como tempo de graça. Eu vou ganhar mais tempo. Não é, porque se você está doente, você não está se dedicando aos estudos. É só realmente se tiver necessidade. Porque, inclusive, tem uma má notícia. Para os bolsistas, você pede trancamento, seu prazo vai ampliar. Mas a regra da agência de fomento, não é a regra do INPE, a regra diz que os bolsistas que trancam por mais de 6 meses, que trancam por algum tempo, tem que ter a bolsa suspensa. Então, vocês não vão receber a bolsa no período de trancamento. Se o período de trancamento for acima de 6 meses, a bolsa tem que ser cancelada. Então, vocês perdem a bolsa. Então, trancar, se tiver uma justificativa médica, sem dúvida. Mas se não tiver, se for só para conseguir algum prazo, falar que a minha máquina está lenta, isso não é aceito porque vai prejudicar vocês. Vamos lá. Defesa. Tem sempre um comitê para as bancas de exame de qualificação, propostas e finais. Nas finais, a gente tem sempre gente de fora do INPE, isso é uma obrigação acima da CAPES até. O estudante mais o orientador tem a responsabilidade de convidar o pessoal e ver que data que eles podem e checar tudo. Não é a secretária, não é o coordenador que faz isso, é o estudante com o orientador. Conversa com o pessoal, faz a proposta da banca, manda os nomes para o conselho que a gente avalia. Raramente a gente veta. Só vai vetar, por exemplo, se tiver alguma coisa fora da lei. E é importante para vocês sempre checarem os prazos dos requisitos. Os prazos são hard. Pessoal, a gente já perdeu o aluno porque o aluno perdeu o prazo. Certo? Dói. Passou 4 anos aqui. Mas eu não posso, nem eu, nem quem está acima de mim, nem quem está na coordenação geral, pode ignorar um prazo que está no regimento. Então, atenção nos prazos. Outra coisa, vou marcar a banca. Rafael, amanhã vem o pessoal. Não. Você vai marcar ela com 28 dias de antecedência, porque tem uma documentação que precisa ser preparada pela secretaria. Então, por favor, olhem no calendário, já marquem agora. Eu vou terminar tal dia, um mês antes eu tenho que ter esse documento pronto. A maioria dos problemas que a gente tem com prazos podem ser resolvidos de imediato, se tiver tempo. Então, chegar na véspera e falar, tem uma banca amanhã, não dá tempo de preparar, isso vai causar um estrago muito grande que pode não ser resolvido a tempo da sua defesa, ou você pode perder o prazo. Por favor, verifiquem sempre com o seu orientador e fiquem sempre de olho nos prazos de vocês. Quase acabou. Você defendeu. Finalmente, você conseguiu defender, o pessoal aplaudiu o seu trabalho, em vez de jogar, sei lá, o que joga numa banca, você terminou a sua defesa. Mas quase sempre ocorre de algum membro da banca ou o próprio orientador falar, puxa, agora que apresentou, esse capítulo ficou esquisito, precisa de uma correção. Então, existe um prazo aí de tolerância e de ressaca para vocês corrigirem o documento final
que vai virar um documento público na biblioteca do INPE. Esse prazo, se não me engano, são 2 meses. Então, depois da defesa, vocês têm 2 meses para fazer os ajustes pedidos e checar se tem algum requisito do INPE, alguma pendência, livro emprestado, dívida com a ADC, o que quer que seja com o INPE, para vocês estarem liberados para receber o certificado de vocês. Isso termina de maneira mais ou menos simples, que nem todos os detalhes estão lá, mas é muita regra, a parte da vida de vocês dentro do programa. Eu vou passar rápido os outros tópicos que a gente ainda quer que o pessoal, os representantes falem um pouco com vocês. A parte de TI, o INPE provê acesso à internet para laptops pessoais, tem que ser registrados numa rede específica para os alunos. Provê o endereço do INPE. Se o seu orientador consegue espaço em algum laboratório, um computador, vocês também podem ter um computador fixo no INPE, se preciso. O pessoal de TI, eles não gostam de liberar acesso para muitos dispositivos. Então, se você quiser também que seu celular esteja rede Wi-Fi e já tiver um laptop, provavelmente eles vão negar o pedido. Essa é a praia deles, não é nossa, não é a gente que decide. A gente só passa o pedido. Mas, em princípio, laptop pessoal, tranquilo. Computador, se o orientador tiver de acesso, tranquilo. Vão ganhar o e-mail do INPE, vão acessar a parte física do INPE, que é boa. Tem a ADC, tem cantina, tem biblioteca, tem espaço verde. Nós temos, salvo engano, 12 Pokéstops no INPE, para quem ainda faz isso. Então, é interessante ter acesso ao campus mesmo do INPE. Vocês vão ter acesso solicitado à VPN, para que vocês possam acessar recursos computacionais do INPE de fora, a intranet e alguns computadores específicos. Recursos computacionais em si, eles são limitados. O que quer dizer? Eu quero um computador. Não, infelizmente, não funciona assim. A gente vai ter o computador que seu orientador conseguir para você. E tem uma limitação, porque nós temos sempre limitação de verba no governo, comprar as coisas é complicado, por aí vai. Espaço físico também, nós conseguimos algumas salas compartilhadas com os outros alunos. Mas eu quero uma sala só para mim. Não dá. Certo? Então, nós temos alguns recursos que são limitados e eles são restritos. É importante lembrar o seguinte, a gente está no INPE andando, vendo aquele verde todo, se divertindo, ouvindo passarinho, olhando os nossos carcarás de estimação, nós temos 2, vem tucano, tem de tudo. E a gente esquece que nós estamos dentro do site dele, dentro de uma área estrita do governo. Então, a gente não pode, por exemplo, simplesmente abrir uma sala e falar, tá aí, toma a chave, esquece, tem que ter um controle disso. O uso também tem que ser um uso racional. Você não pode pegar a sua sala e abrir uma barraquinha lá dentro para vender fruta, porque estamos dentro do governo. Então, por favor, sempre que lembrarem, tudo é monitorado. E a gente tem que tomar cuidado para não quebrar nenhuma regra real ou fictícia do governo. Até regras, por exemplo, que são lights, vestimenta, tem um código de vestimenta, a gente tem que prestar atenção. Bolsas. Alguns alunos que trabalham em full-time, que vão se dedicar, trabalham não, que eles vão ser estudantes em tempo integral, são elegíveis para bolsas. Nós temos regras do CNPq, nós temos bolsas do CNPq que elas têm que estar vinculadas ao projeto, nós temos bolsa da CAPES, que apesar dos cortes no último governo, aí, que a gente não vai falar dele, teve muito corte, mas a gente está tendo reposição, nós temos bolsas da CAPES, e que se o seu orientador tiver um projeto relevante, ele pode pedir uma bolsa para a FAPESP. Lembrando, essas bolsas são obrigatoriamente para pessoas que vão se dedicar em tempo integral ao curso. Regras gerais. Isso é importante, pessoal. Quando eu peço a informação de quem vai ser bolsista e eu verifico se aquela pessoa é elegível, eu preencho um formulário dizendo essa pessoa é elegível. Esse formulário é mandado para a pós-graduação e eu nunca mais vejo ele. Eu não sou responsável pela bolsa, pelo pagamento. Nem o INPE é responsável pela bolsa e pagamento. A gente é responsável por indicar o CPF para a CAPES entrar em contato com vocês e fazer todo o resto do verificação e pagamento. Então, lembrando, se a bolsa atrasou, eu vou abraçar você, mas não tem nada que eu possa fazer, porque a verba da bolsa ela vem do governo diretamente para vocês. As bolsas podem durar até 24 meses para mestrado, 48 para doutorados. É importante que também uma bolsa de doutorado só pode ser implementada quando a pessoa tem um mestrado, tem pelo menos a defesa. Lembra também que essas bolsas podem ser cortadas se o aluno pedir trancamento. Por favor, olhe nelas. E olhe nas regras que as agências mandam para vocês. A CAPES, até onde eu sei, eles mandam, você instala um aplicativo que te diz tudo de pagamento, tem as regras lá. E importante também, no caso de vocês não terminarem o programa, as agências de fomento têm o direito, lembrando que isso não passa pelo INPE, não passa por nenhum de nós, tem o direito de pedir a devolução
da bolsa que foi paga para vocês. Então, não é dinheiro de graça. Se vocês recebem a bolsa e não termina o programa, a CAPES pode cobrar depois. Isso é extremamente sinistro, que eles cobram tudo de uma vez. Então, por favor, recebeu a bolsa, dedique-se ao máximo, integralmente, faça um bom mestrado, um bom doutorado. A gente dá todo o apoio para que a parte acadêmica aconteça, mas a parte realmente que depende de vocês, para não acontecer nada catastrófico, vocês, sei lá, abandonarem o curso e terem que pagar o resto depois. A CAPES também tem um programa chamado PROAP, que dá apoio para o INPE pagar alguns itens. Esse apoio é extremamente restrito, tem prazos extremamente críticos, dependem de disponibilidade, dependem da prioridade. Assim que o valor para 2023 for informado, eu vou mandar um e-mail para todos os alunos dizendo o que é feito e como é feito. Então, infelizmente, como quase tudo que o governo dá para a gente, as regras são tão complicadas que às vezes não vale a pena. Então, por exemplo, a maioria, acho que quase todos os pedidos do ano passado para participar de congresso, para apresentar trabalho, foram atendidos, mas às vezes demora um pouco. Então, lembrando, isso aí é complexo. Infelizmente, é um dinheiro que a gente tem que é complexo de usar. Então, peço a vocês que vocês esperem o aviso de que a gente está com dinheiro disponível e perguntem sempre antes de pegar, fazer algum gasto e trazer ao fiscal, porque as regras são complicadas e elas não são da CAPES, são do INPE. Quase lá. PDSE, do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Antigamente, a gente recebia 12 meses de bolsa por ano para implementar, para que 3 ou 2, dependendo da fração, alunos nossos do doutorado tivessem a oportunidade de passar 6 meses ou 4 meses ou um ano no exterior. Agora nós temos um programa chamado PRINT, que foi apresentado lá no seminário inaugural, que permite que os alunos somente de doutorado possam concorrer, se aceitos, é uma documentação e é uma concorrência, eles vão estudar no exterior por 6 meses ou um ano num tema relacionado com a pesquisa deles. Para quem já conversa por aí, para quem já viveu no exterior, para quem já participou disso, você passar 3 meses, 4 meses, 6 meses numa universidade, as ideias vêm aos montes. Então, isso é importante. Mas, como todo o dinheiro que vem, bastante complicado. Para quem for aplicar para um programa desse, tem que ter um certificado. E, infelizmente, esse certificado você tem que ter antes de ir, claro. E a gente sabe que esses certificados são pagos. Então, é uma coisa a pensar que é um investimento na carreira. Bom, e como eu falei, é uma concorrência, mas quem tiver interessado, que tiver já terminado os créditos do doutorado, já tiver feito a proposta, é elegível. É o print da verba para isso e da verba também para a gente trazer visitantes estrangeiros. Nós trouxemos a Rosa, ela foi em 2019, na verdade. Randall Burns, da Johns Hopkins, ele veio aqui e deu um curso fantástico de programação avançada de alguma coisa e alta performance em Python. E eles ficam aqui e conversam com os alunos também. Um colega meu também veio da Johns Hopkins, que veio, mas veio por outra conta, mas veio aqui e deu um seminário, mostrou uma ferramenta que eles têm. O Nathan Jacobs, da Universidade de Kentucky, veio também antes da pandemia. Nós vamos receber, a partir da semana que vem, o Gregory Giuliani, que vem da Universidade de Geneva. Vai dar 2 seminários para a gente, vai apresentar 2 seminários, vai participar de reuniões e vai ficar por aqui. Então, se você quiser conversar com eles para tirar alguma dúvida, pegar alguma ideia de como é uma boa chance. Esqueci de comentar do Alejandro. O Alejandro veio para cá no comecinho de fevereiro. Ele apresentou seminário, ele apresentou um curso presencial para a gente, apresentou seminário, ele deu entrevista, ele conversou com os alunos, ele foi uma excelente oportunidade de vocês interagirem, no caso do Alejandro, com a vantagem, que ele fala português, com um pesquisador que está na Nova Zelândia. Então, a gente ainda tem verba do Print para isso e a gente vai trazer visitantes estrangeiros. Peço a vocês que considerem a oportunidade de conversar para ver como é que é a vida lá fora, para entender mais sobre o trabalho, até receber alguma dica sobre o próprio trabalho de vocês. Nós tivemos um apagão por causa da pandemia, mas agora nós estamos voltando a todo vapor. Já chegou o Alejandro, vem aí o Gregory. O Gregory. Propaganda sobre atividades extracurriculares. Lembrando, pessoal, isso é uma opinião minha, que nem todo mundo tem, mas eu sou chato e eu sou coordenador, então eu posso fazer isso. Entrei no mestrado, fiz as disciplinas, publiquei meu artiguinho, fiz a minha proposta, caí fora. Isso é o mínimo que você faz para sair daqui. Mas eu quero que vocês se perguntem, por que você está fazendo mestrado? Por que você está fazendo doutorado? É só para passar o tempo e colocar o mestrado e doutorado no currículo de vocês? Me desculpem a brutalidade, a perda de tempo. Vocês têm que aproveitar, são esses 2 anos que vocês vão ficar fazendo isso, que é o mínimo, e fazer mais um monte de coisas que eu tenho certeza que vocês têm capacidade de fazer.
Pensem em coisas que vocês podem colocar, que vocês vão ter reconhecimento e até inveja dos seus pares. Eu ajudei a organizar o evento, eu publiquei com um estrangeiro que veio aqui, me deu uma ideia, a gente sentou, conversou e fez alguma coisa. Eu fui além. Tudo isso vai cair no currículo de vocês, é interessante, é divertido. Aí eu apresentei um curso, eu dei uma palestra, tudo isso é importante. Não se contentem com o mínimo, a gente não quer que vocês sejam o mínimo, quer que vocês façam o máximo que vocês conseguirem dentro da legalidade, dentro da saúde mental, dentro do período que vocês têm. Então, considerem isso, considerem workshops, seminários. Nós temos um evento no INPE que foi apresentado no seminário inaugural chamado Cube Design, que eles sempre querem ajuda para alguma coisa. Levanta a mão, vou ajudar nisso. Não entendi nada. Aprendeu alguma coisa. Os servidores, os pescadores do INPE e também da região também, está sempre organizando algum evento. Então, a gente tem, fora o workshop, a gente vai ter outros eventos ainda esse ano. A gente vai anunciar e vai publicar. Deixar bem claro. Voluntarie-se, converse com o seu orientador, se ele estiver envolvido. Seja voluntário para ajudar no evento que seja, para apresentar um trabalho, para participar do evento. Não fique trancado na sala. Converse, fique de olho nos anúncios, converse com os orientadores. E se vocês tiverem a ideia insana de organizar alguma coisa, se não for ilegal, se for dentro do contexto do programa, a gente vai procurar apoio para isso. Lembrando, o problema é sempre o maior dinheiro, mas boa vontade não fala. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, semana da programação em blá, 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 que seja, semana da computação aplicada a XYZ, pensem, programem e a gente apoia. Lembrando, isso vai para o currículo de vocês, não é para o nosso. Quase lá. Para pegar mais informação, o site da pós-graduação. Lá dentro você vai ver o site da CAP, mas a partir do site da pós-graduação, vocês vão ter toda a informação que vocês precisam. Fora do INPE, o site da CAP, é PGCAP INPE no Facebook, PGCAP INPE no YouTube, e nós temos, como eu falei, nós temos o Twitter e o LinkedIn, mas eu esqueci de atualizar aqui, mas depois eu mando um e-mail para todo mundo com os links. Chegando no final, mais informações. Nós temos representantes estudantis, que é o Luan e o Elvésio, que estão aqui, que vão falar rápido com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a vida estudantil, sobre problemas dos estudantes, eles são a primeira parada. Conversem com eles lá, que eles têm acesso. Eu não fecho a porta para ninguém, mas eu faço uma cara muito feia quando o cara vem para mim e pergunta onde é que está escrito no regimento, porque aí ficou patente que ele não leu o regimento, né? Então, tentem, sempre que tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, procurem o canal correto. O primeiro canal dos estudantes deveriam ser os estudantes, os representantes. Eles podem trazer para a gente demandas e perguntas que a gente vai responder abertamente e também podem trazer para vocês oportunidades de trabalho e colaborações. Vocês já estão inscritos nessa lista de e-mail, automaticamente ninguém pediu, eu já fui lá e coloquei. Existem outras listas da pós-graduação que eles mantêm para mandar avisos em geral, a gente está sempre mandando aviso. Vocês têm esse e-mail aí da SPG, da Secretaria, que eles podem apoiar a burocracia, não fazer para você. Então, se você quer preencher um formulário, você pode preencher e perguntar se está certo para eles. Pedir para fazer matrícula e cancelar a matrícula, pedir o registro acadêmico de vocês é a primeira parada, certo? Como são poucas pessoas e muitos alunos, a gente pede sempre que sejam diretos. Eu quero tal documento, é com vocês? Não, é com o orientador, tá bom, vou atrás do orientador. Vejam sempre as regras e regimento para ver o que vocês estão pedindo, para ver se é uma coisa que é do INPE mesmo. E aí, esse último link é aquela cola das orientações que eu falei de como fazer os procedimentos. Eu quero perguntar alguma coisa. Se for documento, procedimento, secretaria. Se for sobre a aula, cronograma, material, são com os professores. Se for sobre a sua pesquisa, procedimento, publicação, prazos, orientadores. Se for o geral sobre as regras, é comigo. Mas, por favor, não tragam para mim perguntas que seriam para o seu orientador, porque o seu orientador desapareceu, porque isso vai mostrar que eu tenho um problema um pouquinho maior para resolver. Mas também não deixem de perguntar se tiverem qualquer dúvida, não fiquem escondidos, saiam atrás, conversem com os colegas, vão atrás da informação. Não façam nada ou não deixem de fazer nada que causam prejuízo para o mestrado e doutorado de vocês. Pessoal, eu posso passar para perguntas e respostas agora, mas eu acho que é melhor eu passar para a parte de apresentação dos estudantes. Eu acho que esse negócio está animado. Luan ou Neto, eu pediria que vocês pegassem a palavra agora. Tá bom. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Nós somos representantes discentes de vocês nesse próximo ano de 2023. Meu nome é Luan Baraúna, sou estudante de doutorado, sou formado em Física pela UFBA
e como representante suplente, a gente tem o Elvésio. Ele é candidato a doutorado, né? Ele já passou pelo processo de qualificação e ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Oeste do Pará, FOP. Pode passar, por favor. Antes da gente entrar em pontos um pouco mais diretos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que a gente acredita enquanto representante discente aqui. E o primeiro ponto é que nós acreditamos na ciência. E a gente aponta isso porque a ciência, nos últimos anos, ela tem sido negada, e a gente acredita que a gente está nesse espaço agora, a gente está dedicando o nosso tempo, porque a gente quer construir ciência, a gente quer construir ciência de forma coletiva. A gente também acredita na autogestão, então, tudo que nós fizemos até agora e que vamos fazer e pretendemos fazer no futuro, ela é feita de forma totalmente horizontal e que a gente chama vocês para poder construir com a gente também essa gestão, as atividades que vocês tiverem interesse em construir dentro da nossa pós-graduação. Tá? A gente também acredita que os estudantes eles devem estar dentro dos espaços de tomada de decisão, porque nós somos os principais usuários, né, os principais consumidores da pós-graduação. Então, a gente acredita também que nossa opinião ela é relevantíssima para o futuro da ciência do Brasil. A gente também defende a democracia, o que também é algo muito importante para pontuar, principalmente por conta dos ataques que a democracia sofreu. E o mais importante, né, é que a gente está aqui também, enquanto pós-graduando, enquanto futuro cientista, para poder aumentar as nossas habilidades como futuro pesquisador. Como o Rafael deixou muito claro, a nossa pós-graduação, a da computação aplicada em particular, a gente possui em demandas, mas a gente vai possuir muito tempo para poder tentar aumentar essa nossa capacidade de produzir ciência, de aumentar nossas habilidades. Então, em particular, a gente quer aumentar as nossas chamadas hard skills, né? Hard skills, que são, por exemplo, você sabe programar em Python, programar em C, programar em R, mas também as soft skills, que são chamadas habilidades moles, como, por exemplo, você saber organizar um seminário, você fazer uma apresentação no congresso, tentar se comunicar em outras línguas, que são habilidades que vocês vão adquirindo conforme vocês vão convivendo no espaço acadêmico. Então, nesse momento, né, nós, tanto eu quanto o Elvésio, a gente hoje participa também da representação estudantil, no exercício de também treinar essas habilidades, que acaba sendo uma oportunidade aqui na pós-graduação que a gente possui também. Pode passar, por favor. Então, a começo de conversa, né, eu gostaria de chamar os estudantes que estão aqui presentes a entrarem no grupo do WhatsApp que a gente fez, um grupo para os discentes da CAP. Não existia ainda um grupo para a gente. A gente também criou um Google Drive. Só um segundo que tem um barulho aqui na sala do lado. A gente também criou um Google Drive para que a gente possa construir juntos, compartilhar com vocês documentos, livros, materiais. Também tem um Google Calendar, eu até compartilhei no grupo hoje mais cedo, com algumas atividades que vão acontecer na computação. Criamos um Discord também para deixar todos os documentos organizados. Vocês estão chegando agora, devem ter visto que alguns documentos estão em várias plataformas. Para a gente a gente deixou tudo organizado lá. Então, a gente, enquanto estudante, também a gente pratica esporte. Então, quem gosta de praticar esporte, aí vem com a gente. Sexta-feira tem um basquete na ADC. Quarta-feira tem um pessoal que joga bola aqui na frente do INPE também. E isso é tão importante quanto vocês publicarem 500 artigos no final do doutorado de vocês, do mestrado de vocês. Porque a gente precisa de saúde mental também, né? A mente é nosso instrumento de trabalho. E se a gente não praticar atividade física, a gente não se juntar, a gente acaba adoecendo. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, né? E nós, estudantes, somos uma rede. Então, se você estiver mal, se você quiser tomar uma cerveja, quiser contar uma história, uma fofoca, entra com a gente, conversa com a gente está aqui para se ajudar, para a gente poder se apoiar, né? E lá, em particular, nesse grupo do WhatsApp, eu espero que a gente tenha memes especiais da vida na nossa pós-graduação e seja um espaço para a gente também poder brincar, para a gente poder contar de alguma coisa que aconteceu com algum professor, caso vocês se sintam desconfortáveis, é um espaço dos estudantes, tá? Então, quem não conseguir usar o QR Code, tem um linkzinho aí embaixo e todos os links também direcionam
na descrição do grupo do WhatsApp tem os outros links aí dentro. Pode passar. Então, o que vai vir nos próximos dias, né? Amanhã a gente está organizando um café da manhã. Aqui na computação a gente faz isso muito. Para quem está presencial, vocês vão ver as meninas aqui da secretaria sempre passam na sala, pessoal, vamos tomar um café amanhã aqui, e todo mundo traz alguma coisa para comer e a gente compartilha junto. É muito interessante, é um espaço que a gente faz de forma informal, os professores, os pesquisadores, na verdade, né? Eles contam parte da história da vida deles, isso é muito, muito bacana. Então, venham amanhã, a partir das 8 horas, a gente tomar um café da manhã junto, conversar. A gente vai fazer uma visita do INPE, só que, não, infelizmente, não vai dar para fazer amanhã. A gente estava tentando se organizar para fazer amanhã, mas algumas pessoas têm aula nesse horário, então vai chocar. A gente vai organizar para tentar fazer na próxima semana, tá? Mantenham-se atualizados lá pelos grupos do WhatsApp, do Discord, que a gente vai sempre colocar essas informações assim, de passeios, do que a gente está fazendo relacionado com o curso de pós-graduação. Então, muita coisa a gente vai publicando por lá também. Então fiquem atentos aí, né, aos canais. Na semana que vem, no dia 24, a gente vai fazer a primeira Assembleia Geral dos Estudantes. Então, a gente quer ter um espaço para a gente poder, só os estudantes se encontrar, reunir um pouquinho, a gente poder se conhecer. O INPE, né, o N de INPE é de nacional, então a gente tem pessoas de muitos estados aqui. Então, a gente quer poder saber de onde vocês vêm, que palavras diferentes vocês falam, qual é a expectativa que vocês têm em relação ao curso. E a gente pode também dar algumas dicas das experiências que a gente já tem aqui, das vivências que a gente já está tendo. E aí, no final dessa assembleia, né, a gente vai fazer ela de forma híbrida, porque tem pessoas que não estão aqui ainda em São José dos Campos. Aí a gente vai pedir uma pizza aqui no LAC mesmo, e a gente vai comer junto e vai brincar um pouco aqui, ficar conversando até a hora que vocês quiserem. E vai arrumar a sala depois, no final do... E a gente vai também arrumar a sala no final. Então, venham, participem e estejam, assim, o quão possível, estejam no presencial, porque, assim, eu e o Vécio, né, a gente está aqui agora como representante discente, mas eu sou físico, então eu estou fazendo doutorado em computação aplicada, estou mudando um pouco de área, né? Apesar de eu fazer computação aplicada à astrofísica. Mas muita coisa eu aprendo aqui com ele, trocando figurinha. Na minha sala também tem o Jonas, que é matemático, o Rubens, que também é da programação. E, assim, isso é fantástico. Então, puderem estar, estejam, venham para o presencial sempre que possível. E aí, a gente não tem uma data ainda, provavelmente vai ser na mesma data que a gente fizer a visita pelo INPE. A gente vai fazer um churrasco, que também é uma coisa muito comum aqui no INPE, a gente adora fazer churrasco. E a gente fazer um churrasco para a gente poder estender até um pouco mais tarde. Aqui na ADC, que é o clube do INPE, tá? Onde a gente pratica atividade física, tem piscina, tem esporte, tudo mais. Você quer apontar alguma coisa? Eu acho que muitas coisas já foram vistas aí no decorrer do seminário, pelo que o Rafael falou, mas, de modo geral, o que a gente tenta colocar como representante discente é que a gente está aqui para colaborar, né? Tanto com o curso, tanto com a pós-graduação da computação aplicada, mas principalmente com os outros alunos, né? Nessa questão de compartilhar conhecimento, sempre tentar trazer discussões que são importantes para o nosso dia a dia, às vezes até não, falar de alguma besteira, tentar criar esse espírito mais de coletividade entre a gente, de cooperação principalmente, que eu acredito que muita coisa do nosso curso ele pode melhorar se a gente começar a trabalhar um pouquinho mais junto, trocar ideia, trocar figurinha, se conhecer. E eu acho que esse é o caminho que a gente pretende tomar aí nesse ano e criar oportunidades também para nos próximos anos mais pessoas participarem dessa colaboração, né, como representante discente, para nunca ficar só aquela de joga só mais um aí para representar a gente. Não, a gente quer tentar discutir isso com outros alunos também. Então, nessa assembleia aí que o Luan colocou, na verdade vai ser mais um bate-papo também para a gente tentar alinhar algumas coisas, tentar movimentar as redes sociais da computação aplicada também, tanto no YouTube, a gente tentar criar alguns cursos que são coisas relevantes para a área acadêmica, né, de todo mundo,
E eu acho que a ideia é essa, né? Tentar construir uma, uma comunidade da computação aplicada aqui no INPE. E é isso, gente. E Uhum. Acho que tem mais um slide. tem mais coisa aí? Tem mais um, é só para... E é isso aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né, à computação aplicada. A computação aplicada, em particular, ela é uma pós-graduação muito interessante, porque o INPE já é interdisciplinar e a computação aplicada é o interdisciplinar do interdisciplinar. Então, a gente tem contato com muitas áreas aqui, e depois que vocês aprenderem os ferramentais da computação, vocês vão poder fazer colaborações com os colegas. Então, vocês vão estar tomando uma cerveja com alguém da geofísica, e essa pessoa vai falar de um dado, e você sabe trabalhar com esse dado, e vocês vão poder trabalhar junto, isso é muito legal. Então, sejam bem-vindos aí mais uma vez à computação aplicada, e qualquer coisa, qualquer dúvida, entram em contato com a gente, antes de falar com a secretaria, antes de falar com o orientador e depois com o Rafael. A gente pode, muitas vezes, sanar os problemas de vocês antes de chegar nas instâncias superiores. Então, a gente é gente boa também, eu estou falando assim de forma um pouco mais formal, porque o espaço demanda, né? Mas aqui a gente é tudo amigo, somos todas pessoas que, enfim, igual a todo mundo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Bom, acabou. Vou deixar os slides aqui. São 2 comentários que eu tinha que ter feito antes, 3, na verdade. Primeiro é, como a gente falou que seminários têm presença, eu peço que vocês vão lá no chat do seminário e coloquem o seu nome e se é mestrado ou doutorado para eu fazer a presença depois. Então, nos seminários, a presença é dada pelo chat, certo? Então, por favor, não esqueçam de fazer isso, depois eu uso o log para lançar as presenças. Segundo seminário, segundo anúncio, antes de passar a palavra para vocês, é que vocês repararam que a gente está falando em português, o material é todo em inglês. Isso não é pedantismo, é importantíssimo que a gente tente fazer o máximo possível de interação internacional com vocês. Como eu não posso apresentar tudo em inglês, que vai confundir mais do que outra coisa, a gente tenta que material, por exemplo, seja em inglês, mas a gente vai ter seminários em inglês, a gente vai estar sempre empurrando vocês para ir um pouquinho além do, como eu falei, além do mínimo necessário. E o último é um comentário em relação aí ao que o Luan e o Neto falaram. Vocês têm esses canais todinhos. Eu não participo deles, não é porque eu não quero ouvir aluno falando besteira, porque é meu dia a dia, mas é porque eu acho que vocês têm que ter um espaço livre. Então, eu peço que você considere sempre isso. O aluno tem que ter um espaço que ele se sinta à vontade, nem que seja para falar uma coisa que eu não quero saber o que é. Certo? Mas a gente, como ele falou, nós somos amigos aqui, vocês vão encontrar os orientadores do corredor, vocês vão encontrar os orientadores e docentes, vão encontrar muitos deles no churrasco, vai ter gente que vai jogar bola com vocês. Nós não temos aquela atitude assim de que nós estamos lá no Olimpo e vocês têm que subir enquanto a gente taca pedra. Pelo contrário, isso é completamente contra a ideia de um instituto de educação superior. Mas eu entendo que vocês têm a necessidade, de vez em quando, de ter um pouco de privacidade. Peço que você mantenha essa barreira. Ela é saudável para todos nós. Pessoal, perguntas, ideias, sugestões? Se alguém tiver, se alguém estiver falando Professor, eu Fala. tenho uma pergunta. Você falou sobre o estágio de docência, né, das bolsas de demanda social. Isso. E aí acho que você citou a questão das universidades parceiras do INPE. São só essas que são aceitas como instituições para o cumprimento do estágio? Se for nas regras que a CAPES pede tem uma portaria do INPE que ela explica isso melhor. A CAPES pede, eu não sei quantos meses agora, eu tenho que procurar, mas se for na regra, e se for alguma dois coisa... semestres para doutorado, ou no máximo 4 horas semanais. Isso, ele fala isso. Se for nessa regra, eu, pessoalmente, como esse documento passa por mim, eu não vejo nenhum problema em aceitar de outras universidades que não estão na lista, e eu tenho quase certeza que a gente já teve um episódio aí que não tinha aula, mas cataram o cara para ele trabalhar não sei quantas horas lá em uma parte de divulgação científica que era reconhecida pela universidade. Então, não é assim, não são só aquelas não, aquelas são as mais comuns aqui. Ok, obrigado. Certo? Pessoal, querem aproveitar perguntas? De qualquer jeito, a gente tem, Luan, você confirma o café para amanhã, né? 8 horas. Sim. Legal.
Pessoal, eu acho que é isso. O seminário também, esse seminário é mais longo, porque é muita coisa para a gente falar e a gente sempre deixa aberto, mas a gente encerra sempre de maneira que o pessoal possa assistir o seminário e depois pegar uma aula que começa às 3h30. Ainda tem tempo? Se alguém tiver alguma pergunta, ainda tem tempo. Se não, a gente encerra por aqui. Tem uma pergunta no chat aí. Vai lá. Eu não estou vendo. A pergunta é minha. É bem simples ainda. Eu não fui atrás ainda dessas informações, mas é a respeito do estágio de docência. Na verdade, até mais uma dica, assim, se tem um período que vocês aconselham que nós, né, que vamos ter de fazer esse estágio, seja feito, digo, dentro do período que a gente tem para realizar esse estágio. Lucas, é uma boa pergunta. Esse estágio, francamente, ele tem que ser feito em um período mais confortável para você. Então, eu falei as universidades locais, porque elas mandam e-mail para a gente anunciando que elas estão com vaga aberta de estágio de docência. Mas se for uma coisa que você já tiver um contato com o docente de uma universidade, já quiser ver como é que faz, nas regras que a gente pede de duração, não tem um prazo, não. Não vá deixar, por exemplo, para o último período, porque depois você vai descobrir que você vai atrasar o doutorado por causa disso. Certo? Certo, obrigado. Andresa falou que esqueceu de colocar o nome do seminário da semana passada. Eu coloco, mas, por favor, pessoal, prestem atenção para vocês não darem muito trabalho para o coordenador, por favor. Certo? Outra coisa também, eu vou passar esse material para o Luan, vou passar do jeito que está com todos os links, e o Luan pode colocar no Discord aí, onde quiser compartilhar com vocês. Certo? Andresa, sem problema, mas olho aí, até no chat, está todo mundo colocando o nome, coloca o nome também. A gente coloca o nome e depois vê para que serve. Rafael, isso aqui está sendo gravado e vai ser colocado na página no YouTube? Eu não sei, eu estou citando nessa, mas eu posso fazer isso sim. Coloco, eu edito lá para o pessoal ver depois. Ah, beleza. Se precisar de ajuda, aí a gente está aí também. Por isso. Tranquilo, serve como prova no tribunal, então acho que tem que colocar. Pessoal, se estiver tudo bem, então, eu vou agradecer a todos novamente. A gente encerra o seminário, mas primeiras boas-vindas de vocês. Vocês têm aí já o contato de um bocado de gente para, se tiver alguma dúvida, alguma ideia, para começar a perguntar. Certo? Então eu agradeço a todos, dispensá-los do seminário de hoje. Professor. Oi, fala. Desculpa, Jonas. com licença, é o Jonas. Você tá o senhor falou... Tô, ué. O senhor falou sobre a questão do exame de línguas e da bolsa do print, né? Esse aviso eu acho que já vai mais para o pessoal que está mais para frente, né? O print reabriu agora umas vagas remanescentes e só para avisar para o pessoal que na USP, na Exalc, aqui de Piracicaba, uma vez por mês tem a aplicação do TOEFL por R$350. Opa. Geralmente esse exame é na faixa de 550, assim, o TOEFL ITP, tá? Que é o Internet Based Test. Então, deixa esse aviso aí para o pessoal que o próprio Neto, o Adriano, eu já conversei com esse pessoal. E o pessoal que está entrando agora, se vocês tiverem condições e oportunidade, por exemplo, de fazer por exemplo, já entregar um TOEFL para o professor Rafael, seria interessante, porque esse exame ele tem uma validade de 2 anos. Então, sei lá, às vezes no segundo ano do seu doutorado, sai aí uma nova bolsa de intercâmbio, aí você já usa esse exame como proficiência. Isso. Então, o professor Rafael falou umas coisas aí, que só sintetizando, né? A gente tenta fazer as coisas com maior economia de energia, né? Então, você faz uma coisa bem feita para fazer... Claro, né? Economizar energia bem economizado, né? Então, faça uma coisa bem feita, então você faz um exame agora e usa ele depois, né? Então, sempre nessa ideia aí. Infelizmente, a gente tinha o TOEFL oficial de graça, numa época que o governo deu o Idioma Sem Fronteira para a gente, né? Aí o INPE não tinha, mas a FATEC daqui de São José dos Campos tinha um monte de créditos para fazer o TOEFL de graça. A gente fez um agito lá, levou lá, muitos alunos fizeram.
e logo depois o governo cortou essa mamata para a gente. Estava muito bom, porque realmente é um teste caro, né? Por outro lado, quem realmente tem proficiência em inglês, está correndo atrás de proficiência em inglês e tem tempo, mas é uma janela de tempo maior, eu sugeriria olhar qual desses testes não tem validade. Eu sei que o Cambridge... Só o Cambridge. Todos os Sim. outros valem por 2 anos só. Não, tem um lá que ele é os 2 últimos níveis, ele vale para sempre. O IELTS? Não, o último nível do Cambridge, o último e o penúltimo nível. Ah, sim. E eu acho que tem um que tem na cultura inglesa. Eu confesso que eu não lembro, mas, vamos dizer, são ideias. Se você puder passar, eu anotei aqui, é o TOEFL na Exalc de Piracicaba, né? Isso. Aí, uma vez por mês, eu vou até passar, eu vou compartilhar esse link, eu fiquei de fazer esse Legal. link certinho. Aí, uma vez por mês, é só entrar lá, Exalc, eventos, aí eles sempre têm lá, mensalmente, a aplicação desse teste. Maravilha. Isso é muito importante, porque eu tenho a impressão que esse teste é aceito para o print, e até o problema, um pessoal que pegou o print das outras vezes, eles tiveram dificuldade por causa da janela das provas, que eram lá em São Paulo, por cima, não era todo mês aqui, né? Passa para mim, então, ou passa para o Luan, a gente espalha que isso é importante. Então, pode colocar lá no grupo também, Jonas. Fica livre lá. Lá é um ambiente para todo mundo trocar ideia, mesmo dessas coisas aí. Certinho, Neto. Eu vou colocar lá porque eu não tinha visto, eu acabei me atrapalhando, não tinha visto o link do grupo antes, mas eu vou entrar lá e vou colocar Eu assim. percebi lá. Mas tá tranquilo. Ok. Tudo bem, então, pessoal, eu agradeço a todos e a gente continua, manda, entre no grupo, entre nas listas aí, entre no Discord e continue trocando informação. Obrigado a todos, então, e para quem vier no café da manhã, eu vou estar lá e vou sair correndo para uma reunião, porque é inevitável, mas pelo menos algumas boas-vindas eu queria dar. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, até mais, pessoal. Até logo.